Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue abençoando e amparando a todos nós e também aqueles que mais estão necessitados nesse momento. Que Jesus possa estar amparando, sustentando e fortalecendo principalmente as vítimas, dos acidentes da natureza, que eles possam estar se recuperando e vão conseguir, se superar, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus ama todos e quer só o melhor para cada um dos seus filhos. Que Deus abençoe. Bom, meus irmãos, saiu para nós hoje, ainda é o capítulo 24, Candeia debaixo do alqueire. Mas nós vamos fazer, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. São Mateus, capítulo 9, versículo 10 e 12. Meus irmãos, que a leitura do Evangelho pode nos explicar? Vamos ver. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis de boa fé, porque pedem-se-lhes dê a vista e não os do orgulhoso, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Estas palavras, com tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe a quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida às pessoas indignas e capazes de o usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo do maior merecimento. De fato, meus irmãos, seria mesmo, Mas se fosse assim, quem cuidaria, dos doentes da terra? E mesmo sabendo, meus caros irmãos, que Jesus chegava perto exatamente para poder ajudar essas pessoas, Mas nós vimos também que existem muitos falsos profetas, que profetizam e usam a palavra, para poder ludibriarem o povo e com isso também conquistar bens materiais, da qual todos, procuram, lutam para conseguir, trabalham para conseguir e encontram dificuldade no trabalho por conta disso, Porque muitas vezes o pobre é aquele que ganha pouco, que mal dá para sobreviver. E muitas vezes esse pobre, ele se desespera, Ou que fazer tão pouca provisão, enquanto que os filhos estão passando necessidades, A casa com necessidade de utensílios necessários à evolução de qualquer ser humano, o mínimo que seja, e muitas vezes vai ao trabalho e mesmo assim todos
toda hora, todo tempo, mesmo trabalhando, ele precisa ficar como se estivesse concorrendo aquela vaga com outros companheiros, porque todos estão vendo ali qualquer de qualquer erro da sua parte para poder apresentar o patrão, dificultando a vida do pobre. Isso, meus irmãos, acontece todos os dias, em todos os lugares, em todas as empresas, onde há 1, 2, 3 mais empregados, funcionários, isso sempre existe, né? E aonde procurar, meus irmãos, solução? Para quê, né? Então Deus usa, né, a mediunidade desses profetas, assim como de Jeremias, para que ele pudesse levar o socorro, o alento através das palavras, através das provisões que muitas vezes eles angariavam, né? Para poder distribuir ali no momento que tinha necessidade, das pessoas que têm a maior necessidade. Então, meus irmãos, quando ajudar alguém, não ajude com pouco, ajude de todas as formas que você puder, para que aquela pessoa se levante e depois ela possa vir também tomar o seu lugar de bom samaritano e distribuir também as boas provisões, que as boas provisões não são somente os bens materiais, o cesta básica, aquilo que a gente pode ter, mas as boas novas que Deus vem ensinar para nós, através de Jesus, né? A provisão, boa provisão que nós estamos comentando, é do alimento da alma, do alimento espiritual. Meus irmãos, aquele alimento que ajuda qualquer ser humano na sua tristeza, no seu desalento, a se levantar. É Jesus. Jesus fazia isso o tempo todo. Então, meus caros irmãos, o que a leitura vem nos falar hoje? A leitura vem nos falar de que Jesus, né, poderia estar num lugar muito bom, num lugar de alta elevação, pregando, né, para os doutores das leis, dentro de palácios, de lugar fechado, e em vez disso, não. Jesus estava ali pregando no meio da rua com sua turma, que são aquele grupo que se formava juntamente com os 12 discípulos dele, né? Então, aí eles eram convidados a sentar na mesa desses, muitas vezes, para poder buscar ali um erro que fosse para cair em cima de Jesus, prejudicando ele, né? Mas a gente sabe que a bondade de Deus, do nosso Pai, a misericórdia divina, não deixaria isso acontecer enquanto não fosse a hora certa, né? Então, tudo acontece de maneira precisa, da qual Deus tem o controle de tudo. Deus é o nosso Pai, aquele ser maravilhoso que a gente precisa aprender a encontrá-lo, nem que seja através de Jesus, pela nossa pequenez, né? Mas a gente consegue encontrar Deus, sim, nosso Pai, junto com Jesus. Nos momentos em que procuramos Jesus, aonde Jesus estiver, Deus está, e nós sabemos que Deus está por toda parte. Mesmo que Jesus esteja ocupado em cuidar de alguém, de alguns, né? Deus está providenciando um amparo a todos o resto, né? Para que todos pudessem receber. Então, a explicação de Jesus, meus caros irmãos, por conta, né, dessa situação que os publicanos, os doutores da lei, achavam que era deslizes de Jesus. Mas Jesus responde com todo amor, com toda a misericórdia que tem dentro de si. São os
não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes, né? Então, os doutores da lei, os publicanos, consideravam os pobres, os oprimidos, como se eles fossem doentes, né? E que essa lepra tinha que sair para bem longe dos centros das cidades grandes, né? Então, Jesus estava ali, onde havia leprosos, onde havia doente de toda sorte, seja de espiritual ou não, porque muitas vezes, meus irmãos, nós guardamos dentro de nós saúde física, mas a nossa saúde mental, o nosso desequilíbrio mental é muito grande diante de tantas dificuldades que sofremos. E é nesse momento que nós precisamos do nosso médico divino, que vem através de Deus nos amparar, nos sustentar. Então, os publicanos, comer com essas pessoas ou comer sem lavar as mãos, né? Era como vamos dizer, era um erro muito grande, né? Que eles consideravam sendo de maior motivo para que eles pudessem reclamar, né? Então, eles reclamando, né, de Jesus, né? Então, Jesus fala, né, o que entra pela boca do homem, que o faz sujo, impuro, mas sim o que sai, o que nós vamos dizer, a nossa dificuldade em aceitar o nosso próximo do jeito que ele é, com as condições que ele quer viver. Se está errado ou não, nós não podemos julgar, porque quem julga é Deus, quem julga é o nosso Pai. E enquanto nós estivermos nessa escola terra, nós não vamos sendo julgados, não, meus irmãos. Infelizmente ou felizmente, quem julga nós é a nossa própria consciência. É uma lei que ele impôs para que a gente pudesse buscar crescer, buscar evoluir e, ao mesmo tempo, pudesse, através do raciocínio, né, buscar o que é melhor, né, o caminho bom para cada um de nós. Então, meus irmãos, nós estamos acostumados a viver num mundo de etiquetas, de modelos, né? Quando você vê alguém na televisão, aquela pessoa é tão perfeita, que quando você consegue vê-la fora daquela cena, num lugar do dia a dia, você se assusta, porque vê uma pessoa comum, natural, sem maquiagem, sem máscara, sem nada, do jeito que ela é. Então, a gente às vezes nem reconhece essas pessoas. Mas por quê? Porque a própria mídia está te cobrando etiquetas que vão ficar aqui. Etiquetas essas que é comer de garfo, de colher, porque naquela época eles não comiam, né? Eles comiam, eles lavavam as mãos para poder comer, né? Porque eles não tinham esses utensílios que hoje nós temos, né? Então, só comer com isso já não basta mais. A gente precisa ter uma certa posição na mesa, né? Nós precisamos, quando nós aparecemos na mídia, nós precisamos ter um comportamento impecável para que todos possam nos aceitar, para que todos aceitem, então, ali, através das etiquetas, tudo aquilo que a gente pode aprender. Mas a gente pode aprender sim, não custa nada, meus irmãos, a gente aproveitar as etiquetas, né? É uma forma da gente estar se educando fisicamente, né? Mas precisamos também preocupar
com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós entregamos ao nosso próximo, né? Que muitas vezes estamos prejudicando, estamos auxiliando-os a desrespeitar o próximo, né? Quando nós divulgamos alguma coisa que não esteja dentro daquilo que Deus gostaria que fosse, porque para Deus, meus irmãos, qualquer situação é um motivo de escândalo. Por quê? Porque são crimes aos olhos dele, mas ele não nos julga, ele deixa com que nós erramos e aprendamos com os nossos erros. Então, quanto a gozarem a presença de Jesus, isso, meus irmãos, depende de cada um de nós hoje, do alimento em que nós estamos buscando. Muitas vezes buscamos um alimento físico e não um alimento espiritual. Mas se a gente buscar um alimento espiritual, nós vamos se reencontrar com o médico divino, que vai estar ali nos amparando, nos sustentando, nos buscando fazer o máximo possível para deixar-nos de pé, para que a gente possa buscar, através do trabalho físico, do trabalho moral, né, de cada um e espiritual, aquilo que nós precisamos buscar, que é crescer, é evoluir. A quanto precisar de médico, quem de nós não precisamos? Qual de nós não precisamos do médico? Não é mesmo? Então, mas do médico divino nós vamos ter que procurar e marcar a hora com ele. Sabe por quê? Porque não vai aparecer do jeito que a gente quer, ele não vai aparecer do jeito que a gente quer. É preciso que nós estejamos sofrendo de verdade para que ele se apresente a nós e nos carregue nos braços. Enquanto nós estivermos andando, caminhando no mal, nas coisas erradas, somos merecedores de cura, né? E no momento que a gente aceitar que nós erramos, que nós estamos fazendo errado e buscar esse médico divino, nós vamos encontrar. Vamos encontrar porque Jesus jamais nos negará socorro, jamais nos negará uma cura, né? Então, não sei se a cura pode ser passageira ou possa ser para sempre, né? Isso vai depender das dificuldades da nossa alma, do nosso espírito. Tem gente que caminha, sofre, aceitam as dificuldades e permanece ali confiantes em Deus. Então, confiantes nos seus ensinamentos trazidos por Jesus. Então, quando a gente desfaz, meus irmãos, desses ensinamentos e faz com que as etiquetas do mundo sejam maior do que as trazidas por Jesus, nós vamos caminhar ali, né? Sem socorro, sem ajuda, vamos caindo, tropeçando, levantando, até que nós possamos realmente buscar a Deus de verdade, através de Jesus, né? E acertar o caminho para que a gente possa continuar caminhando. Quanto a precisar do médico divino, meus caros irmãos, precisaremos sempre, todos os dias da nossa vida. Porque nós, espíritos pequenos e imperfeitos diante de Jesus, nós somos, assim, espíritos em desequilíbrio, né? Em desequilíbrio mental, moral, espiritual. Então, a gente cai, levanta, estamos aprendendo a caminhar e contar com Jesus e contar com Deus. Isso já é um avanço muito grande, né? Então, não se preocupe, aonde nós precisarmos, Jesus vai estarmos lá.
Agora, quando entrarmos em desequilíbrio, isso é normal do homem, é normal do ser humano. Ele é imperfeito, ele foi criado imperfeito. Foi criado imperfeito para que ele pudesse, por ele mesmo, ou seja, por nós mesmos, buscar a ajuda que precisamos para continuar crescendo, caminhando, para conhecer as coisas novas, vamos dizer, as boas novas que Jesus veio trazer desde aquela época até agora. E é que nós não nos interessamos ainda pelos ensinamentos dele, não interessamos ainda. Nós estamos começando a engatear, né, nesses ensinamentos, nessa busca desse médico divino, né? Nós encontramos em Jesus um irmão maior, nós encontramos em Jesus o mestre divino, nós encontramos em Jesus o médico de todos os médicos. É a ele que todos buscam no momento necessário, no momento do sofrimento, no momento em que nós não conseguimos vencer de nós mesmos as dificuldades que nós enfrentamos. Então, assim, meus caros irmãos, que nós podemos confiar cada vez mais nesse Senhor que veio comer conosco da mesma forma que estamos. Porque, olha, se Jesus é um espírito evoluído, se é um espírito grande, né, de alta estatura, assim, diante de nós até Deus, é porque por que então ele consegue se rebaixar tanto a fim de viver conosco para nos auxiliar, meus irmãos? É essa renúncia de Jesus que é muito grande e que faz com que ele seja o nosso médico, o nosso amparo, a nossa proteção e ao mesmo tempo o nosso mestre, amigo e irmão. É esse que nós devemos procurar sempre que tivermos necessidades. Então, meus irmãos, onde quer que estejam todas essas pessoas, Jesus vai estar lá. E nós, para encontrarmos com Ele e conseguir vê-lo, é preciso que nós colocamos as mãos na massa e vamos trabalhar junto com Ele. Como nós não conseguimos ainda doar de nós mesmos, fazemos caridade, né? Façamos aquilo que nós achamos que estamos fazendo. Para Deus é pouco, mas ainda conseguimos assim. Que essa caridade possa transbordar diante de ti, meus irmãos, e fazer com que Ele abra a porta das boas novas de Deus, para que a gente possa crescer, para que você possa crescer, para que eu possa crescer. E a gente assim aprendendo, andando e aprendendo com os exemplos daqueles que nos mostram luzes, possamos também crescer. Então, que esses irmãos que são trazidos, né, que são que trazem um conhecer diferente, que esse conhecer possa nos ajudar a crescer, né? Que esses irmãos possam estar aí apostos para nos auxiliar, porque é Ele que é o nosso arrimo, né? Com suas palavras de Jesus, Ele consegue trazer um pouquinho de alimento para aqueles que não têm nenhum. Que Jesus abençoe e ampare-nos a todos, meus irmãos. Fiquem todos na paz de Deus, ficam todos com a misericórdia divina, com o Mestre divino, com o irmão divino, com o amigo divino e com o médico divino. Que Jesus ampare a todos.